Podcast Arte e Notícia, com Fredo Júnior. Ufa! A gente começou diferente esse podcast e estou tentando me recompor. Nosso convidado de hoje é esse menino maravilhoso, José, pianista. Está aqui acompanhado pelo Carlão, seu pai, meu amigo. E é isso. Estou aqui com a canequinha que eu ganhei do José. Vou tomar minha água. Agradecer a você, José Carlão, por ter vindo. Bem-vindo, obrigado, viu? Como sempre, você destruindo esse velho coração. Obrigado, Carlão. É um prazer, cara. E a gente vai para um rápido. Vamos restabelecer a coisa aqui. Respirar, dar uma enxugadinha aqui na lágrima e a gente volta para o nosso 18º episódio do podcast Arte e Notícia. Hoje recebendo esse menino cuja história, se você não conhece, vai conhecer hoje. Voltamos no Arte Notícia, hoje recebendo José, o pianista, acompanhado aqui pelo meu amigo Carlão, papai dele, e sempre em nome de Estúdios Pinheiros, onde a gente faz toda essa brincadeira, essa prosa. Você aí tem interesse em produzir um conteúdo, tem conteúdo para produzir, pensou em fazer um podcast, um programa na internet? O lugar certo é Estúdios Pinheiros, nosso parceiro também aqui no Arte e Notícia. Também Djalma, mecânica multimarcas,
referência no atendimento de automóveis, de todas as marcas, como eu mencionei, porque muita gente fala aí que trabalha com multimarcas, mas às vezes não tem domínio do assunto, não. Djalma, ele sabe o que diz e é um dos melhores profissionais que eu já conheci nesse ramo. Fica também a nossa indicação. Ortiz Contabilidade e Condomínio. Você tem problemas aí com contabilidade, com questões fiscais, escrituração fiscal, enfim, declaração de imposto, de renda. O Ortiz é a melhor opção lá, tem uma equipe preparada para te assessorar e informar da melhor forma possível, tá bom? Serre Brindes, nosso parceiro também. Você que é empresário, pequeno empresário, quer fazer um material promocional da sua empresa, do seu negócio, uma caneca, sim, um copo, enfim, variações, você pode falar também com o Serre Brindes. E site O Independente, em breve, com nova cara, aqui também. Recebendo, portanto, o José, o pianista, cuja relação com ele já vem há alguns anos, mas nunca nessa condição, José, da gente prosear aqui para a internet, né? Se bem que o José agora, Carlão, é um sujeito conhecido, né? Boa noite, obrigado pelo convite, em nome meu, do meu filho. É uma honra estar aqui com você. Realmente o José, eu diria de 2021 para cá, pelo talento, claro, pelo mérito dele, talento dele, mas as portas foram se abrindo. Você é uma pessoa que ajudou muito, eu agradeço bastante. Fiz nada. E o José está galgando o caminho dele, para e passo, está estudando. Isso é importante e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Ele vai conseguir alcançar os objetivos dele. Foi fácil até aqui, José? A caminhada? Eu não posso falar assim, eu não posso falar que foi fácil, mas assim foi de muita luta, né? Muita batalha e muita dedicação, muito esforço, né? E graças a Deus a gente conseguiu, com a sua ajuda, com a ajuda de todo mundo. Mas é isso, não posso falar que foi fácil, mas foi com bastante ajuda de Deus, né? Ajuda da minha família, de todo mundo. Estava ouvindo você, a gente estava assistindo você tocar aqui, o Stargate to Heaven, e eu vou começar por aí. O Carlão falou assim, fazer chorar faz mesmo, não tem jeito. Essa história começou, pelo menos para mim, né, que me envolvi com ela a partir de janeiro de 2021, e você também, essa é uma oportunidade da gente contar algumas coisas que nós passamos e a vida nos proporcionou. Eu me lembro de estar, acho que umas 2 semanas, na Secretaria da Cultura, em janeiro de 21, 2 semanas, e receber um vídeo seu tocando algumas peças clássicas. E o menino, nossa, o menino, tal. E aí me disseram que você tinha o autismo. Mas acho que na correria do dia a dia, as questões de você tentar ajustar, né, de um governo para o outro, que é natural, as pendências, enfim. Acho que 1 ou 2 semanas depois, eu recebi um pedido de agenda, uma conversa sua e da Catherine. Minha esposa, é isso? Não foi? Catherine, querida, mulher que eu tenho assim um profundo respeito e admiração. E aí que eu vim a saber que o José era filho da Catherine, que é irmã de um conhecido nosso, né? O Léo, enfim. Não conhecia você. E eu me lembro perfeitamente daquela nossa conversa, que eu não vou reproduzir aqui. Mas todo o cuidado dos seus pais, né, pensando no seu futuro, você aí grandão, já cabeludão, e aqui é importante que se diga, porque a minha identificação com você foi imediata. Porque o Guilherme, que é o nosso diretor
aqui, à época, cabeludão também, né? Lembrava muito o jeitão dos dois. Então isso me tocou profundamente. E depois daquela conversa, enfim, vamos tentar fazer isso, fazer aquilo, pererê, peroró, tal. Estou eu um dia em casa, estou contando essa história aqui em detalhes, porque tem a ver com o Stairway to Heaven, tá? Que é um clássico do rock, né? Estou em casa no Facebook quando eu vejo uma chamada, não sei o que lá de rock, José toca rock. Eu falei, mas que toca rock? Tá louco, você, rapaz? Tem músico clássico aí tocando. Como que chama lá aquele mais marvadão que você toca? Ozzy, né? Não. Dos clássicos lá que você gosta de fazer. Do música clássica. Liszt. Tal. Eu falei, rapaz do céu. Me chamou a atenção e eu entrei nesse link. Quando eu entrei nesse link, esse abençoado aí estava tocando exatamente Stairway to Heaven. E eu vou dizer a você uma coisa. Eu nunca te falei isso. Vou te falar pela primeira vez. Poucas vezes eu ouvi essa música ser executada com tanta selvageria, com tanta vontade. Olhando esse menino, parecia... Sabe qual foi a visão que eu tive naquele vídeo, vendo tocar aquele jeito? Os baixos, né? Hoje vendo a sua evolução, né? Você não perdeu aquela vivacidade. Eu olhei para você ali como se fosse um potrão selvagem, velho. É verdade, cara. Sabe, como se estivesse numa campina. Tipo assim, essa é a minha verdade. Essa é a minha hora, é o meu momento, né? Quando eu vi aquilo, cara, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A partir daí, começou uma história, e é aí que eu quero que vocês entrem para a gente conversar, e essa oportunidade, porque aonde você está hoje, você com toda a humildade e sabedoria, disse agora há pouco e agradece ao universo, a Deus, é exatamente isso, né? A gente crê que nada nesse mundo acontece por acaso. Mas se você chegou até aqui, José, é muito por conta de quem você é. Oportunidades, pessoas são colocadas na vida, isso é natural. E quando o plano de Deus é abençoar alguém, cara, Deus faz coisas que a gente não acredita. Sim. Tá? Eu não estou falando aqui de um Deus de botas longas, de barbas longas, não é desse Deus que eu estou falando. Eu estou falando do Deus que você acabou de apresentar. Que ele se manifesta das formas mais variadas. Quando eu perguntei para você se foi fácil chegar até aqui, é claro que contém ironia. Porque eu sei que não foi fácil. E é a partir disso que eu quero lhe perguntar. O que é ser pai de uma pessoa especial com um espectro autista, lidar com a fase do desconhecimento, do descobrimento, com todos os agravantes, né, de você se descobrir inapto naquele momento, como lidar com a situação. Aí o filho vai para a escola, aí o filho sofre bullying na escola, e aí, meu Jesus, e aí? Se a gente voltar, eu voltar nisso que você está falando na época da escola, ano 2018, é uma época que não se falava muito em autismo, né? Eu mesmo, minha esposa falava, achava, o José tem alguma particularidade. E eu achava, não, na minha ingenuidade, na minha falta de sabedoria, eu dizia, não, o José é tímido, eu fui tímido, hoje por ser mais velho, você acaba desenvolvendo as coisas mais fácil. E eu falava, não, a timidez dele, eu acredito que depois vai normalizar. E aí o que acontecia? A gente começou a colocar em psicólogo, e aí o primeiro laudo veio, ele já tinha a idade de 14, 15 anos, mais ou menos, e a gente não sabia como agir, não sabia como fazer, não sabia lidar e não sabia
mesmo eu trabalhando numa empresa multinacional, com um convênio muito bom, a gente não conseguia arrumar médico especializado. Então ele sofria muito, porque a gente não tinha noção de como fazer as coisas, de como tratar o assunto. Até que surge um médico, através da minha esposa, ela descobriu que tinha um médico em Pirassununga, fora do convênio. Falei, não, vamos para lá. E aí a gente foi, queria até mandar um abraço para ele, doutor Pedro Perim Júnior, em Pirassununga, excelente pessoa, tivemos lá semana passada. Ainda é médico do José. Médico do José até hoje, tivemos lá semana passada, inclusive ele pega o José como exemplo hoje. Quando a pessoa vai lá nele e começa a conversar aí, tá aquele desespero, que é o que a gente teve, não sabia como fazer, hoje ele olha, ele mostra o José hoje, graças a Deus, é bastante conhecido, quem aqui na cidade, até fora da cidade, tem um certo conhecimento através da internet, através da TV que ele teve lá em setembro. E aí, quando ele começa a conversar com a gente, foi aí que eu comecei a entender o que acontecia. Quer dizer, eu, como pai na época, judiava dele, porque eu levava ele em churrasco com os meus amigos, não tinha a mínima noção de nada. E ele não queria estar lá, né? Não, com certeza. Ele ficava comigo, ele até ficava um pouco, depois ele pedia para ir embora. E aí, a partir desse ponto do médico, aí as coisas começaram a melhorar. Aí ele passa a fazer a escola em casa, aí já começou a melhorar. Aí nisso a música foi ajudando bastante. E aí, você estava falando do início, eu comecei a lembrar da primeira apresentação dele no Centro Cultural, da Secretaria de Araras, isso no ano de 2015, que ele estudava numa escola, a Passo a Passo Musical, da professora Juliana, um abração para ela. E aí é engraçado, porque é uma apresentação de alunos, então você vai ver a apresentação, é tudo normal, né? Então os alunos. E ele chega nesse dia, teatro lotado, ele toca Scott Joplin, Ragtime. E quando ele toca Ragtime, eu olhava para o lado e as pessoas, porque ele é um aluno. Segura um pouquinho aí. Rola um pedacinho? Vai. Só um pedacinho, trechinho pequenininho. 15 segundos aí, Só pra... E aí, isso aí eu vejo em casa, então, até como eu falei no programa do Mion, né? Alguma coisa aí. Eu falei no programa do Mion, né? Assim, que eu vejo ele fazer as coisas em casa, então pra mim é normal, mas assim, as coisas que ele faz no piano não é normal, é uma coisa assim. E o pessoal viu todo mundo tocando lá o base, de repente vai ele e toca Scott Joplin. Quando termina a apresentação, ele aplaude de pé, inclusive quem quiser assistir o vídeo tá no canal dele. É uma apresentação no Centro Cultural, eu não me recordo o nome do Centro Cultural da Leni de Oliveira. Leni de Oliveira, tá lá no canal dele, e é um barato, ele é novinho ainda, 15 anos, ele é até envergonhado, porque depois a professora vai abraçar ele, super tímido, né? Aliás, a Juliana teve um papel importante na sua formação, o Nielt teve uma Sim, formação com certeza. também. Com São certeza. grandes professores. Com certeza. Nessa época, ele é aluno do Nielt na escola da Juliana, no Passo a Passo. E aí o Nielt, fundamental, para quem quiser conhecer também o Nielt, na reportagem que o José faz no Caldeirão, o Nielt aparece, e eu tenho, profundo respeito pelo Nielt, é uma pessoa maravilhosa, grande profissional. E o Nielt é aluno dele, e aí o Nielt também ajuda ele numa outra situação. Ele em 2000, ele continua com aulas com o Nielt, mas não na Passo a Passo, na própria prefeitura, no ano acho que 2017, né, José? Que você está na Casa da Cultura como aluno do Nielt, e aí ele vai para a primeira apresentação dele na Casa da Cultura, que foi aí, na minha opinião, a virada de chave. Foi 2018, dia 7 de dezembro de 2018. Ele faz uma apresentação, a Casa Cultura lotada, a gente conseguiu lotar lá em cima. Também infelizmente, aproveitando um gancho aqui, hoje a Casa da Cultura passa por um processo de pré-restauro, ou seja, é um pré, né? E muitas situações ali nós só mantivemos para as aulas, né? Então, para visitação, para exposição, hoje realmente é complicado. Tomara que o próximo governo consiga resolver essas questões. Sim, lá na vida dele é muito importante. Maravilhoso, né? A Casa da Cultura é maravilhosa, porque ele fez várias apresentações lá, e essa primeira foi um divisor de águas, porque quando ele faz a primeira, dali a gente monta o canal, logo depois.
que é o canal José o Pianista, que tem até hoje no YouTube, já tem mais de 1000 vídeos, e dali em diante ele começa. Aí ele começa a fazer outras apresentações, tocou no Coreto, e dali em diante a coisa começa até chegar o vídeo dele nas suas mãos. Ô José, eu fico pensando isso. Seu pai falou uma coisa aí. Nós pais temos um problema muito sério. A gente não quer errar, mas a gente sempre vai errar com você, de um jeito ou de outro. Não querendo errar, entendeu? Só que assim. Nessa época, que nem seu pai falou, eu ia levar para lá e tal. Como é que você chegou a externar para sua mãe, para o seu pai, a sua inquietação, a sua não concordância em, por exemplo, em estar em determinados lugares? Você chegava a falar, vocês tinham esse diálogo, conseguia conversar sobre isso de uma maneira mais objetiva ou não? Eu vou falar disso também, eu posso só complementar. Claro, deve. Hein? Ó, o programa é seu. Obrigado. Nessa época que ele falou, 2018, né? Eu cheguei, né, a tocar lá na Casa da Cultura, mas antigamente eu tocava na missa, em igreja. Tem esse ponto também. Ótimo. Passou pela igreja também. Passei, eu comecei tocando o público na igreja. E eu tocava lá no Santo Antônio. Comunidade Santo Na Antônio. verdade, a igreja... Você sabe que eu também sou músico de igreja, né? É o palco de quase todos os grandes músicos brasileiros, né? Não que eu seja grande, mas não. Mas eu digo assim, bons instrumentistas saíram das igrejas, né? E aí eu tava tocando, né? E você gostava? Gostava, né? Tem várias histórias, assim, legal dela. Tem uma que é bem engraçada, assim. E eu gostava bastante de tocar lá. Eu cheguei a tocar bastante também junto com o pessoal da igreja em casamento. Eu fiz um casamento num lugar, depois eu fiz um que era comunitário. Na verdade, ele fez casamento comunitário na Santa Terezinha, no Parque das Árvores. Olha que legal. Casou muito legal. Casou Inclusive, tem até uma história, né? Quando eu tava tocando lá. Tem duas histórias nesse dia. Uma quando eu tava tocando. E aí na hora de entrar as noivas, né? Você toca a marcha nupcial. E aí O que você tocou, José? Marcha nupcial. Você tocou a marcha nupcial, você não errou, né? Não errei. Aí, só uma... Você podia ter tocado, olha que coisa legal que seria, interessante. A hora da entrada, o Guilherme tá rindo lá já. O mesmo toque que eu tenho no telefone dele. Depois ele vai mostrar para você qual que é. A marcha imperial. Quando ele recebe da pai. Entendeu? É isso que eles pensam da gente. Então, aí eu tava tocando a marcha nupcial nesse dia. E aí, na entrada lá, entrou a primeira noiva. Aí, beleza. Entrou a segunda. Na hora da terceira, ela não entrava. E aí você repetia para as três? Tem que ficar repetindo. Foram 5 casais que ele casou. Mas não dava para entrar tudo uma vez? Era mais fácil? Eles resolveram entrar assim, um de cada vez. Individualidade, né? Para separar. Eles iam casar juntos, mas resolveram entrar separando de cada vez. Então tocou para cada um o mesmo tema. Aí teve uma noiva que atrasou e eu voltava e voltava. E nesse dia também, voltando na história, né, de como começou tudo, a gente foi comemorar depois, né, que fez o casamento, tudo, a gente foi comemorar numa lanchonete. E, inclusive, tinha um rapaz que estava tocando junto comigo, ele estava na guitarra, ele tocava guitarra, fazia acompanhamento. E ele falou um negócio assim que eu fiquei meio assim, até hoje eu fico bobo, assim, de lembrar disso, sabe? Foi uma das coisas que me motivou a me dedicar pelo que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, que é a música. Ele chegou para mim e falou assim, José, escuta o negócio que eu vou falar para você. Ele falou, eu não lembro o nome dele agora, mas ele falou assim, quando você estiver nervoso, estuda. Quando você estiver feliz, estuda. Quando você estiver cansado ou qualquer outra situação, você estuda. E aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu ficava falando assim, nossa, o que será que ele do nada falou isso? É coisa de Deus, né? E aí foi naquele momento que eu comecei a me dedicar, a ralar, todo dia eu ficava estudando em casa, eu
estudava um monte de tempo todo dia. E aí depois um pouquinho de tempo depois eu fui me apresentar, né? Eu comecei as apresentações lá na Casa da Cultura. E também teve um outro fato também que muitas pessoas, né, meu pai, eu tinha uma outra pessoa que conversava comigo que falava, por que você não monta um canal? Fala sobre você, fala sobre a música, né, sobre as coisas. Aí eu resolvi montar. Em 2019 eu criei o Nesse canal. período, né, nesse contexto, você já tinha clara a questão do autismo, já lidava com isso, vocês já estavam resolvidos em relação a isso? Não, 2019 a gente estava... A gente estava ainda no meio termo, Isso, né? A gente estava... Descobrindo a coisa. Né? Descobrindo, porque foi naquela época que eu comecei, que eu teve o diagnóstico, né? Nessa época, assim. E aí a gente tava descobrindo as coisas, né? Tava aflorando ainda, né? E nessa época também que eu comecei, né? Foi em 2019 que eu comecei a montar o canal. E aí eu comecei a colocar um vídeo, eu colocava um outro vídeo, sem compromisso, sabe? Chegava, colocava um vídeo, colocava outro. Ia produzindo os conteúdos ali, assim, sem grandes aspirações. Tem até um fato também que naquela época, de tanto eu estudar, que o cara falou para mim, estuda, eu estudava, eu tinha um negócio de guardar a música na cabeça. E é um dos fatores também que o pessoal fala bastante, né, quando... Você é ouvido absoluto? Então, o pessoal fala assim, ele é ouvido absoluto, ele é ouvido relativo. Eu não me considero com ouvido absoluto, eu me considero ouvido relativo. Porque diz que o absoluto é quando a pessoa ela consegue pegar, quando escuta uma nota, né, consegue já saber que nota que é. Eu não sou assim. Eu escuto o trecho da música e aí eu reproduzo o trecho. Você consegue fazer essa... E aí, de tanto eu fazer isso, de tanto eu escutar música, estudar, às vezes tem até um fato que, mostrando uma reportagem minha, é verdade isso, às vezes quando eu tô... A gente que é música, às vezes tem umas preguiças de, pelo menos eu, de estudar na partitura, assim, com um monte de jabirosca que tem ali, mas aí eu pegar... É chato mesmo. Aí eu Só que é necessário. É necessário, sim, com certeza. Aí eu pegava umas notinhas, né, que tem uns vídeos das notinhas caindo nas teclas, assim, aqueles piano tutorial, né, que fala. Aí de tanto eu estudar aquilo, eu gravando na minha cabeça e tudo aquilo que eu gravei na minha cabeça eu ia colocando no canal. Eu chegava, num dia eu colocava uma música que eu tinha gravado, no outro dia eu estudava alguma e colocava, e aí foi indo. E depois ocorreu isso, né, que meu pai falou, né, você também, da gente ir lá no Centro Cultural conversar com você, depois de um tempinho, e aconteceu tudo isso, né? Graças a Deus, graças a todos, aconteceram essas coisas. A respeito disso, o Marcos Mion soltou uma frase, quando ele vai gravar no Caldeirão, que bem interessante também, sobre a respeito do ouvido. O Marcos Mion falou o seguinte, que ele não precisa da partitura, porque ele entende a música. Ele ouve e entende a música. O processo de criação dele é um negócio assim espetacular. Eu um dia estava em casa, e aí um primo meu, eu tenho bastante familiar no litoral, e um primo meu falou assim, ele não toca em Nexus? Ele nunca tocou em Nexus, mas... Pô, ele podia tocar a música, do Inex, Never Tears Us Apart, se eu não me engano dela, a mais famosa do Inex. Aí ele foi lá, eu mostrei para ele a música, ele foi, abriu o vídeo do tutorial, 15 minutos ele colocou no canal. Aí eu mandei pro meu primo. Aí meu primo falou, mas eu não acredito nisso. Em 15 minutos ele tirou a música. O processo de criação dele é um negócio espetacular. Assim, é inacreditável as coisas que ele faz quando ele está disposto a falar, não, eu quero essa música, ele grava a música e toca sem partitura. Eu estava aqui te ouvindo falar. Quem me conhece sabe disso. Que eu tô tendo a dificuldade de me segurar aqui também. Porque eu vejo... eu não vejo mais um menino. Você ganhou vocabulário, você ganhou
experiência de vida, como você evoluiu, enquanto ser humano, Sim. enquanto pessoa, enquanto instrumentista, enquanto músico, né? Lembro que quando eu te vi a primeira vez, naturalmente, né, o primeiro encontro, mas você sempre teve uma postura mais Tímido. mais tímida, né? Quietão. E vê-lo conversar como está conversando, cara, isso é glorioso. Na realidade, Fredo, Né? assim, eu que acompanho mais, a minha esposa também acompanha, mas eu acompanho mais. Inclusive em viagens, ele já tocou fora. Assim, a evolução dele para a parte de tocar com o público, o problema maior do José é o antes. Não hoje, para fazer entrevista, não. Mas para ele fazer uma apresentação, muitas vezes eu combino, nós vamos tocar tal dia em tal lugar, ok. Só conforme vai chegando o dia, ele vai ficando estressado, ele fica nervoso. Mas é nervoso ou é ansiedade? Na verdade, por que é o nervoso? Pro autista, o lugar dele é na casa dele, é na sala dele, no ambiente dele. E o que acontece? Ele não quer sair dali. Ele até quer tocar, mas não dali. Se pudesse para tocar em casa, mas aí o que é o papel meu, o papel da minha esposa? É tranquilizar. Falar, fica tranquilo, tudo vai dar certo, você vai fazer a apresentação. Em qualquer situação, um ser humano normal, uma pessoa comum, chegaria lá e ficaria nervoso, não por ir ficar nervoso na hora de tocar. Só que no caso dele, não. O caso dele, quando ele vai tocar, é quando ele está mais calmo e mais tranquilo. Ele foi fazer uma apresentação em Caeté, Minas Gerais. Pela internet, uma pessoa descobriu ele, não sei como, entrou em contato comigo. E ela falou, eu quero que ele venha tocar em Caeté. Eu não sabia nem onde era Caeté. Eu nem sabia nem onde era Caeté. Aí eu descobri que Caeté ficava 9 horas daqui, do lado de Belo Horizonte. Eu falei, ele até vai, mas eu não tenho condição de botar ele num carro 9 horas, ele não vai ter paciência de ir. Não tem condição de fazer. Não, vê o que você precisa, eu quero ele aqui tocando. E aí deu tudo certo, nós fomos tocar. O avião? Nós fomos de avião, ele foi lá, pegamos em São Paulo. Porque, na realidade, como comprou a passagem muito em cima, porque foi assim, nós vamos ver se vai aprovar, o orçamento foi aprovar, e foi ficando em cima. E a passagem foi... Eu nem sabia disso. Conforme quanto mais perto você compra a passagem, pior fica muito mais caro. E aí nós fomos para Minas, ele ficou hospedado numa pousada, tranquilão, e ele foi tocar num resort. Quando nós chegamos no resort, estava tendo um evento de policiais, eu acho que aquele resort tinha mais de 1.000 pessoas, né? Umas 1.000 pessoas. Ele com fone. E eu falei, nossa, cara, se for demorar... O autista, gente, para quem não sabe, é uma das coisas piores para o autista, ele ficar num ambiente de muito barulho e esperando. Se tiver muito barulho, no caso dele, tocar e já ir embora, não tem problema. Mas se ele ficar esperando, conforme vai esperando, vai ficando estressado, vai ficando cada vez mais nervoso e é muito difícil. E aí, nesse dia, ele foi tocar num evento com uma empresa chamada Aperan, para cerca de 200 dirigentes da empresa. A empresa Aperan tem em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E ele chegou lá e tocou uma leveza, um negócio assim espetacular. E ele tocou um pouco antes, até o pessoal chegar, e quando o pessoal chegou, ele tocou, assim, acho que foi 3 músicas. E como tinha o evento da empresa, a apresentadora falou assim, tá ótimo, perfeito. Ele vira para mim e fala assim para mim, será que o pessoal não gostou de mim? Porque ele tinha tocado só 3 músicas, ele foi até Minas. Na verdade, não 3 músicas pro pessoal, mas ele já estava tocando já para receber, ficou quase uma recepção ali. Mas o pessoal ouviu 3 músicas dele. E aí ela falou assim, tá ótimo, perfeito, maravilhoso. Aí ele sai e pergunta, será que o pessoal não gostou de mim? Eu falei, não, cara, o pessoal te adorou. Entendeu? Então ele tem essa parte nas maiores dificuldades, quanto mais estresse, mais difícil, ele responde bem. Ele responde bem. O problema está mas aí a gente consegue convencer, ele vai, e quando ele volta todo feliz. Porque aí deu certo, ele tocou, o pessoal ficou contente, falou, pô, será que eu toquei legal? Aí ele vem conversando, o que você achou? Assim, é uma coisa incrível. Olha, ô diretor, nós estamos com quanto aí? 6 minutos. Quanto? Mais 6 minutos. Mais 6? Isso. Tá. Então é o seguinte, aqui é assim, né? É gravado, mas é no ritmo vivo. Hoje nós estamos conversando com o José, o pianista. Nós vamos para o segundo bloco. No segundo bloco nós vamos contar um pouco mais dessa história. Enfim,
E, obviamente, que nós vamos fechar esse bloco. Não é sempre que eu tenho a oportunidade de ter um músico aqui, né? Nos primeiros programas, de vez em quando, eu trago meu violão aqui para tocar alguma coisa. Mas hoje não farei isso com o José, deixarei ele fazer. José, toca uma coisinha aí legal que você escolhe. Legal que eu digo assim para você, que você acha relevante, para o nosso internauta que está acompanhando ali e tal, para a gente fechar esse bloco aí. Tudo bem para você? Pode ser? Pode ser. Pode ser o Ballad por Adeline, Richard Kleinman. Fala para a câmera que você vai tocar. Então eu vou tocar o Ballad por Adeline do Richard Kleinman. Vamos lá. Demais, né? A gente vai para um rápido intervalo e volta para o bloco final do nosso Arte Notícia, hoje recebendo José, o pianista. Você tem interesse em fazer um podcast, gravar um vídeo, enfim, colocar sua ideia, ser visto, criar conteúdos? O lugar é aqui. Anote aí, o telefone está passando aí embaixo da tela. 996-97-43-35. Esse é o nosso telefone, que também é o Zap do Estúdios Pinheiros. Certamente você vai encontrar uma forma, um projeto bacana que cabe no seu bolso e você vai poder colocar o seu sonho aí para funcionar e tornar-se realidade. Tá bom? Podcast Arte Notícia, o som da informação. De volta no Arte Notícia, hoje recebendo aqui José, o pianista, acompanhado pelo Carlos, seu pai. E a gente está conversando aqui, eu estou adorando a conversa. Você certamente está acompanhando o episódio todo. Esse episódio, que é o 18º, vai render alguns cortes interessantes também. Mas fica o convite para você fazer isso, assistir na íntegra. Perdão. Lembrando que você pode entrar em contato conosco, sugerir pauta, fazer sua crítica ou simplesmente prosear, ter uma conversa com a gente pelo Zap do Arte Notícia, que é o 19 98907 1252. Tá bom? Esse telefone também, esse Zap também é o nosso Zap, o nosso contato comercial para anúncios, para apoio, para publicidade, ok? 919-98907-1252. Muito bem.
falamos ao som, né? Chegamos do Richard Chamberlain. E voltando um pouquinho, você falou a respeito de tocar e tal, né? Isso aqui que seu primo veio tocando, Isso, pediu Inexis, isso. que você mandou em 15 minutos. Ele fez em 15 minutos. Quer dizer, isso me faz lembrar da história. Ô Gui, diretor, o reloginho, tá bom? Isso me fez lembrar de como aconteceu a história com o SESI. Que eu acho que vocês não se incomodam da gente falar, né? Não, A claro, de respeito jeito disso. pelo contrário, você me permite até, eu queria mandar um grande abraço, agradecer demais o César por tudo que fez por ele. O César está com ele desde o meio de 2021. Não sei, talvez não vá renovar, não tem problema. Eu agradeço tudo que o César fez. Se há uma evolução no José nesse período todo, O SESI foi. o César é parte importantíssima na vida dele. Muito importante mesmo. Aliás, quero mandar um abraço aqui, porque sei que ele também ficará deveras emocionado, que eu fui citar daqui a pouco aqui, meu amigo Laur. Com certeza, Muito um abraço. importante, muito importante. Aí, Laur, lembra? Laur, esse menino precisa voar. Tá voando? É isso. E aí me lembro de como foi feito esse primeiro contato, porque eu baixei o seu vídeo, você tocando o rock lá e tal, cortei o pedaço do Stairway to Heaven, porque na minha cabeça ele só tocava música clássica. Sim. Né? E eu, como sou um velho lobo do rock, falei, cara, que é isso, né? E mandei, à época, essa história me emociona profundamente. Eu mandei para o Laur um pedacinho do trecho. O Laur era diretor do SESI Araras, né? Foram 15 minutos depois. Começou a chegar o Laur mandando print, me mandando áudio de gente perguntando quem que era, de onde era esse menino, piriri, pororó, porará. E a minha resposta aos prints, falou, foi exatamente isso que eu mencionei há pouco. Falei, Laur, Araras é pequena para ele. Ele precisa voar. Veja o que é possível aí fazer. A partir disso, foi um longo processo, e o que eu me lembro, e me causa muita emoção, cara, eu já falei isso. Aqui a gente é muito coração, né? Eu falo que o Arte Notícia não é um programa jornalístico, tem um fundo jornalístico, tá? Mas aqui a gente fala da vida, fala das coisas que importam, né? E me lembro que foi um processo que começou aí, andou dentro do SESI. Me lembro o dia que ligaram as meninas, A Kelly, a Kelly tem não me lembro da diretora. a Sheila. Não, a Sheila é local. Isso, Sheila local. A outra, Acho que é Débora, né? a Débora. Débora, isso. Me ligaram, fizeram uma videoconferência comigo, perguntando a seu respeito, perguntando de tudo. Eu falei, olha, eu não sei te responder nada. Quem tem que responder isso aí são os pais dele e propriamente ele, né? Foi ali que nasceu a ideia de fazer a audição, né? E me lembro que acho que a audição sua foi em maio. Não foi isso? 26 de maio. Você marcou isso? Isso. Na verdade, até uma coisa engraçada, porque quando você me chamou e falou assim, ó, ele tem que estar aqui dia 26 de maio, se não me engano. Não, peraí. Não foi assim. Aguenta aí que eu vou falar um negócio pra você aguentar o coração, mas não é pra chorar. Porque eu choro toda vez que eu me lembro disso. Uma mãe chorar é mais que natural. Sim. Mas me lembro um dia que eu liguei para a Cat, falei, Cat, eu preciso conversar com você. E eu não sabia como falar, cara. Entendeu? Fui eu no lugar que ela não Você foi. foi, aí Isso, nós fizemos uma isso. videoconferência. Ela no Zap, lembra? No Isso, vídeo. Isso. Você Eu e fui ele com o José, sentados ali na minha isso. frente. E aí eu disse para vocês, olha, vai de uma vez para não enrolar. O SESI quer fazer uma audição com o José. Isso. E eu chorei muito, acredito. Eu lembro da cara dele. A cara dele é assim.
É porque ele não entendia, né? Né? Não tinha noção. Mas, cara, eu vou te falar um negócio. O seu choro foi o choro de todo pai. Eu lembro, e por sinal tem várias coisas interessantes disso, porque quando você fala para mim isso que eu fico super emocionado, porque ali eu já olhei, falei, quando alguém vê esse moleque tocar, não tem jeito. Porque, e aí qual a minha primeira preocupação? É o dia. Eu tenho que ir nesse dia, porque eu trabalho numa empresa e eu trabalho com escala diferenciada, e eu precisava. E Deus é tão bom, eu estava de folga nesse dia. Olha só. E era de manhã. Aí qual a minha preocupação? Falei, ele vai chegar lá, ele toca demais. Mas ele vai tocar para 3 pessoas diferentes. Qual vai ser a reação dele? Como que ele vai cortar? E aí nós fomos, eu lembro como se fosse hoje, chegamos lá, colocamos o piano dele lá e ele começou a tocar. Aí chega o pessoal do SESI, vê ele tocando, e eu lembro que a Kelly Fay, que ela é música, inclusive. É uma musicista maravilhosa. Maravilhosa. Um detalhe, essa audição, eu me lembro disso, e eu acho, faço questão de dizer uma coisa aqui. Vocês quiseram que a gente, enquanto Secretaria da Cultura, estivesse junto com vocês o tempo todo, não só nisso, mas em outras situações, numa prova de carinho, né? Apesar de que eu acho que eu, Fredo, nós, Secretaria, nós não fizemos nada além do que o universo conspirou para fazer. E está na hora certa, no lugar certo. Então, somente isso. O restante é mérito seu. É conspiração divina, você pode ter certeza disso. E nós fizemos audiência lá no Salão de Exposições do Centro Cultural. E aí o que foi engraçado, que ele começa a tocar, ele escolheu, tocou, ficou à vontade, falei, fica à vontade, faz o que você quiser. E aí a Kelly vê, e eu fui falar para ela, o que você quer que ela tá falando? Não, deixa ele tocando. Eu só vim aqui para ver se o que ele faz na internet, ele faz ao vivo. Pode deixar tocar. Aí ele tocou, lembro que tocou. E por incrível que pareça, Fred, aquele dia foi um dos dias que o José melhor tocou. Assim, inacreditável. O que aconteceu naquele dia foi a mesma coisa que aconteceu quando ele grava o Caldeirão. Qual o meu maior medo ali no palco? O meu maior medo é que ele errasse. Porque faz parte, ele é músico, coisa mais normal. E que bom que é. Ele ensaiou, acho que o seu ensaio não durou acho que 20 minutos. Nós fomos de manhã ensaiar. Piano novo. E o ensaio não durou 15 minutos. Foi a mesma coisa lá. Ele tocou com uma tranquilidade, uma facilidade, assim, que o negócio chega assim. Eu não me recordo, foi piano de cauda? Não, nós levamos o piano dele. Digital, na Globo foi um piano digital novo. No caso lá foi o piano dele. Então ele estava ambientado. Aviãozão mesmo, então. Nesse da Globo a gente vai, ele chegou lá em 15 minutos, foi lá. E, pá. Aí quando vai na hora de gravar o programa mesmo, eu estava lá, se a pessoa ver a reportagem, eu estava muito apreensivo, muito. Não por ele não saber, porque ele sabe demais. Na verdade, acho que a apreensão é mais no sentido de pensar na proteção dele. Claro, com certeza. E porque, tipo assim, de repente ele ficar nervoso, é que nem eu falo, é o meu pensamento, o pensamento do ser humano comum. O talento que ele tem é um negócio que é abissal. E aí ele começa a tocar, e ele toca de uma maneira também, assim, espetacular. E a gente combinou com o Nielt aqui em Araras, no caso dessa apresentação do Mion, o Nielt falou assim, você vai tocar 2 minutos, você vai fazer assim. Você não vai parar e começar a segunda música, você vai fingir que você vai parar e você emenda no Brasileirinho. Nossa, mas foi dito e certo, foi perfeito. A percepção do Nielt também. Né? E ele é um barato que quem vê a reportagem vê que quando o pessoal começa a bater palma, ele olha, ele continua tocando Brasileirinho e ele olha, não entendendo nada do que estava acontecendo. E voltando ao SESI, e aí nós fizemos uma audição, o pessoal veio, adorou, foi maravilhoso. E fruto dessa audição, ele realiza o sonho dele de conhecer mais João Carlos Martins. Vamos chegar lá. Eu me lembro que depois da audição, se saíram e tal, e eu fiquei um tempo conversando com o pessoal do SESI. E vou dizer para vocês uma coisa que eu não disse para ninguém, até hoje. Falei para as meninas,
Falei, olha, não frustrem os sonhos de quem está recebendo esperança. O que tiver que resolver, resolva, de modo que a gente não tenha trauma. Porque também a nossa preocupação era protegê-lo, né? Dada todas as circunstâncias, toda a situação. E me lembro que um tempo depois, eu estou numa quarta-feira, porque então, me lembro que vocês foram tomar conhecimento da minuta do contrato numa sexta-feira. Eu não me recordo. Eu me lembro. Eu estava até as 8h30 da noite na secretaria quando o Lauro me ligou. E o Lauro me ligou e ele me disse assim, falou, olha, você está onde? Eu estou aqui na secretaria, terminando. Ele falou assim, eu ia te ligar amanhã, mas talvez não dê tempo para o que precisa. Eu falei, o quê? Ele falou, você não sabe o que eu tenho na minha mão. Eu falei, o quê, né? Ele falou, eu estou com a minuta do contrato do José na minha mão. Seguiram-se 2 minutos de absoluto silêncio na ligação. Eu chorando de um lado e ele do outro. E aí nós fomos, vocês e o SESI, principalmente vocês, quase que nos obrigaram a estar juntos com vocês nisso. E isso é um motivo de honra. E eu jamais vou me esquecer de vocês entrando no SESI. De você entrando como músico contratado no SESI, sabendo da sua história estudantil. Isso foi muito legal, muito mesmo. Isso foi maravilhoso. Eu tenho essa foto guardada. Foi muito legal. Eu preciso mandar para vocês isso. E aí, quando tudo aconteceu, quando todas as coisas começaram a acontecer, disso tudo que nós estamos falando aqui, eu quero dizer uma coisa. Se a minha passagem pela Secretaria da Cultura se resumisse apenas e tão somente a vocês, ao José, seria altamente gratificante. É isso. Toda vez que a gente se encontra, dá nisso. E o que eu sei, do pouco que eu sei, José, é que existe um mundão velho aí para ser explorado, cara. Sabe? E preciso fazer uma citação aqui aos seus pais. Sua família, né? Mas sobretudo os seus pais. A dedicação, o amor e sobretudo a crença e a fé que eles têm em você. Mas nós não estamos falando aqui de performance pianística. Porque os seus pais te amam porque você é filho deles e não porque você é pianista. O que eles querem é que atrás do José, o pianista, exista um José realizado e feliz. Isso é o mais Acho importante. que é isso, né? O mais importante, com certeza. Toda vez que ele vai se apresentar e a gente acompanha, e através do SESI ele teve a oportunidade de tocar em várias cidades, muitas cidades,
tentar lembrar, São João da Boa Vista, Mococa, Santo Antônio de Posse, Conchal, Caconde, muitas. São João da Boa Vista foi 2 vezes. Ele, inclusive, teve um evento muito legal, que o Laor programou um dia, chegou no dia 15 de junho, dia do meu aniversário. legal. O Laor falou, ele vai se apresentar em São João da Boa Vista. O César estava assinando uns convênios com 7 prefeitos, se não me engano, e ele tocou para 7 prefeitos. E eu lembro que o prefeito de Caconde virou para ele, ficaram maravilhados, assim, ele tocando, o prefeito de Caconde virou para ele e falou assim, eu não sei se você vai conhecer as outras cidades, Caconde você vai conhecer. E ele foi chamou, ele foi conhecer Caconde num evento de inclusão da Secretaria de Educação, porque a maioria dos eventos que o José participa na cidade são eventos de inclusão, da Secretaria de Educação. Sempre ele é lembrado porque ele, além de ser talentosíssimo, ele é autista. Então é uma coisa assim que agrega, tem tudo a ver, né, com esse tipo de evento. Para a gente é uma honra, toda vez que eu citei o médico dele, que falava que usa o exemplo dele, e quando ele vai se apresentar na Secretaria de Cultura num evento de inclusão, tem tudo a ver. Ele já tocou também 2 vezes na Nestlé, em eventos de inclusão também. Então, para mim, o que ele puder estar fazendo para ajudar as pessoas, ele já tocou ajudando a Lara, Cidade da Lara, também maravilhoso, ajuda o Projeto Amor, esses dias ele teve tocando ao Fiscar. Tocou em asilo, ele foi tocar um negócio assim, nossa, essa vida foi maravilhosa, se eu tivesse você ia chorar. Ele foi tocar num asilo que tem ali perto de casa, através da Tânia, uma amiga que trabalhou com a Keto. Se ele não tocava, ele falou, não, vamos lá tocar. Chegou lá, foi tocar, o negócio foi maravilhoso, maravilhoso. O trabalho voluntário O trabalho voluntário através da arte é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Porque a gente recebe muito mais do que a gente pensa. Com certeza. Que estamos ofertando para eles. Né? Porque são pessoas, seja qualquer situação. Quando a gente doa tempo, a gente doa um pouco da gente. Né? Agora, é muito interessante. Vamos chegar no João Carlos Martins. Aí o senhor foi lá com o João Carlos Martins. Inclusive, se não me engano, me corrija se estiver enganado. Levaram um disco da banda, um álbum da banda. Não, nós levamos ele tem um livro de Araras, que você deu de presente. Do álbum das bandas de Araras. Então. Que eu ganhei, inclusive, da Matilde Viganó e da Inajá, que são coautores do livro, o álbum das bandas de Araras. E eu me lembro que quando eu liguei, rapaz, elas choraram. Falei, senhora, tô ligando para você. Lembra que você deixou aqui uns o José, pianista, lembra? Ah, sim, então ele vai ter um encontro com o João Carlos Martins. Eu posso? Né? A pessoa dele, por exemplo, tem que comunicar, né? E foi uma emoção. E como é que foi conhecer o João Carlos Martins? Foi bastante legal, assim, bastante gratificante poder realizar o meu sonho, né, de conhecer ele. E assim, quando eu era pequeno, inclusive quando eu era bem pequenininho, meus pais me levaram na praça que ele estava tocando. Isso. Com a orquestra lá na praça. A cidade de Araras trouxe ele muitos anos atrás. Eu era bem pequenininho. Não lembro, muitos anos atrás. Ele tirou uma foto e o pai dele, a anta do pai dele, conseguiu perder a foto dele pequenininho. Então, a gente tava lá na praça. Mas essa de agora você não perdeu. Né? Não, essa nós temos, essa divulgada. Tem. E aí eu tava lá, e aí depois que acabou a apresentação dele, ele saiu pelo canto ali do palco, e eu tava bem do lado. E aí meus pais começaram a chamar, maestro, não sei o que, maestro, vem aqui, por favor, tirar uma foto com meu filho, tudo. Ele veio e tirou. Só que aí ele perdeu Na realidade, o que aconteceu, Fredo? Quem tirou não fui eu. Quem tirou foi um jornalista, acho que da Tribuna do Povo. Nem se eu fazer um pedido, ele tirou e enviou para mim. O Cristiano. Eu acredito que foi o Cristiano. Se ele tiver, mas acredito que faz tantos anos, eu acho que ele não vai ter essa foto. Se ele tiver. Isso aqui vai ser um corte. Cristiano, querido, colega, grande profissional da Tribuna do Povo, foi da Tribuna do Povo. Se você tiver a foto de José o pianista com o João Carlos Martins, por favor, entre em contato conosco. Não fale com o Carlão, fale com a Ketra ou fale com o José, senão o Carlão vai perder. Então, aí depois, quando eu tive no SESI, né, eles me chamaram lá para
para conhecer o maestro. E naquele dia, que nem meu pai contou, eu estava bem nervoso. E no momento de eu ir, até chegar a locomoção, tudo, é mais nessa hora. E aí eu tava lá e teve umas histórias também de lá, assim, foi um pouco assim, foi legal de conhecer, mas também foi um pouco ruim por causa do barulho. Pra mim, tava incomodando. A ambientação. Que a gente que é autista, o maior problema da gente, da maioria dos autistas, é o barulho. Que assim, eu vou resumir um pouco como que a gente escuta as coisas. E naquele dia eu tava lá sentado e a gente tava assistindo um ensaio de umas 3 cantoras que estavam tocando lá, acabando. E aí elas estavam cantando, né? E o microfone tava muito alto. E aí aquelas 3 vozes, microfone alto, e aí mais o som do ambiente, toda aquela banda tocando. Elas eram soprano ou contralto? Se for soprano, aí fica difícil. Eu acho que era soprano. Eu acho que era soprano. E aí aquela voz. E aí tudo aquilo que a gente que é autista, a gente escuta tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tô falando com você, eu tô escutando, não sei, acho que Alguma coisa. alguma coisa assim. Eu escuto tudo ao mesmo tempo. Uma pessoa que é neurotípica, uma pessoa que escuta assim, ela consegue diferenciar os barulhos. A gente que é autista não, a gente escuta tudo de uma vez. Tudo junto. Tudo junto. Então eu tô andando na calçada, passa carro, passa gente, Moto com escapamento aberto. Aí tá andando mais leve, sofre. É o que um dos que barulho que mais me irrita é moto, ainda mais se eu estiver muito perto. Você se irrita com o barulho da bronca da mãe e do pai? O do pai. Malandro. A respeito desse evento, do evento João Carlos. Você ouviu aí, né, diretor? A respeito desse evento João Carlos, a gente tem que. Que nem ele está explicando. A gente tem que criar tudo o que aconteceu. Ele foi conhecer o João Carlos Martins. Era para conhecer o João Carlos 6 da tarde, na Avenida Paulista, em São Paulo, num dia de semana. Meu pai. E eu tinha que estar lá 2h30 da tarde. Então eu atravessei a Marginal, terminei para 2h30 da tarde. O que eu fiz? Eu não sou privilegiado de ter um carro de luxo. O que eu imaginei? Para me levar ele e dar tranquilidade, eu aluguei um carro grande, espaçoso, ar-condicionado, para ele ficar tranquilão. Deu certo. Essa parte deu certo. Deu tudo certo. Chegamos aquilo que não lá, depende de você. que não depende. Aí chegamos lá 2h30 da tarde. Aí começou a levar ele para ver a exposição do João Carlos, muito linda. Ele começou 2h30, 3h30, 4h30, 5h30. Quando foi ver o João Carlos, quando foi ver ele, por volta de quase 5 horas da tarde. E aí foi feito um convite para nós, maravilhoso, para assistir o espetáculo, que é onde ele falou que a hora que entra, para a gente ver o espetáculo, que ia começar por volta de 7 horas da noite, a gente sentar e ouvir. Só que ele já estava desde as 2h30. Aquele cansativo, né? Muito estímulo, muito. Quantidade de coisa, tudo. E a hora que a gente entra, Fredo, ela puxou a nota lá no alto, a nota aguda. Quando deu esse barulho, ele virou para mim e falou assim: pai, eu quero ir embora. Aí eu volto naquilo que a gente estava conversando no início do programa. Hoje, nunca eu faria isso. Se fosse para conhecer umas 6 horas da tarde, a gente ia chegar às 5 horas, 5h30. E ficaria 6. Aí talvez ele até assistisse. Levaria o fone, que onde eu vou e tem barulho, ele usa um fone. O fone ele fica tranquilo. Mas posso falar uma coisa? Não vai faltar oportunidade para você se encontrar. Claro, com certeza, também acho. É uma questão de... Eu acho. De agenda cósmica. E ali também teve uma outra coisa que infelizmente não ajudou, porque o maestro viu ele tocar muito pouco. O maestro tinha, já de idade, tinha feito uma cirurgia de apêndice. E diga-se de passagem, estava impaciente. Né? Muito. Ele estava no camarim, estava fazendo curativo nele. Imagina, se for uma pessoa de idade normal, no jovem, estaria sofrendo, uma pessoa de idade, da idade dele, sofreu muito mais. Mas valeu a pena. Claro, com toda certeza, valeu muito. O que serviu de aprendizado, de ver aquele homem de perto. Foi graças a ele ao maestro, né, que eu consegui os meus estudos lá em Ribeirão Preto. Eu ia entrar nisso. Através de uma... Você foi fazer piano também, né? Eu fiz aperfeiçoamento em piano. Com quem lá? Com o Fernando Covezier. Por sinal, um grande abraço. Um dos bambambãs aí. Parceiro
do maestro João Carlos Martins. Fizeram o disco junto. Olha que coisa. E, por sinal, uma pessoa... Quanto tempo de aula? 3 anos? 2 anos? Ele ficou, acho que a gente foi uns 2 anos viajando para Ribeirão, de vez em quando. Marcava com ele e viajava uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e o professor só atendia ele. E uma pessoa espetacular, maravilhosa. Esses dias eu tive contato com ele. Mas atendeu ele por intermédio do maestro. Na verdade foi um pedido e ele fez a parte. Nem foi usou a estrutura da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto, da USP, mas a parte para o José. Só para o José. Que é isso? É uma pessoa... Olha, Alfredo, você olhava para aquele homem com aquele talento, e depois eu fui pesquisar a história dele. O cara tocou na França, o cara tocou nos Estados Unidos, a formação dele... Transmitindo conhecimento, uma fazendo a mentoria. Uma simplicidade. E engraçado que numa das primeiras aulas o José aprendeu com ele o Odeon. Depois ele vai tocar um pouquinho do Odeon. E o José tocava o Odeon, do Ernesto Nazaré. Mas o José pegou, ele fez questão de aprender na partitura e gravou a partitura. E nós chegamos de Ribeirão cansado, a gente saiu tipo 6 e pouco da manhã, 7 horas da manhã. Ele volta de Ribeirão e vai no piano e fica até ele tirar o Odeon. Eu falei, José, vai descansar. Não, eu quero aprender. Foi lá e tirou o Odeon. Hoje é uma das músicas preferidas dele, tocar o Odeon. Mantém contato com o professor ainda? A gente mantém. Conversei com ele pouco tempo atrás, que ele ficou sabendo que o José foi tocar no Caldeirão Mignon, ele mandou um abraço, mandou lembrança, perguntando se precisasse de alguma coisa. Um outro evento importante que ele ajudou, esse acho que nem você foi lá em sabe. São Paulo. O José foi convidado no ano passado, em abril do ano passado, para participar do Oscar do Autismo. A Catherine comentou comigo. E o professor ajudou muito ele também. Ele fazia aula online, não precisou ir em Ribeirão. E o que você vai tocar? Eu vou tocar isso aqui. Só tenta fazer assim, dando bastante dica para ele. Um evento muito legal também. Percebe o quanto você é querido? Sim. Você consegue mensurar isso? Consegue medir isso? Ou não? Eu consigo perceber que nem se falou, que eu sou querido. Mas eu não tenho aquela noção, assim, do tamanho, né? Da proporção. Da proporção. Olha, nós estamos chegando quase ao final aqui do nosso Arte Notícia. Hoje foi um programa bem diferente, né? Porque o tema era apropriado. O meu proseador aqui é um cara que dispensa comentários e ele fala muito pelo próprio talento que já tem, né? O que o José pretende, Zé? Quais são os planos daqui em diante? O que você pensa? Aliás, eu quero fazer aqui um agradecimento. É importante que se faça isso. Em meio a tantas dificuldades que nós estamos tendo na atual administração, da qual eu faço parte ainda enquanto secretário da Cultura, você é um dos que mantém o trabalho de ensino aos alunos de teclado. Você é teclado, né? Meu O Diego é piano. E não estou aqui fazendo discussão de mérito, nada disso, né? O que eu posso dizer em relação a isso, aproveitando esse espaço, que não é adequado, mas é só para que as pessoas entendam o contexto, nem tudo está na mão da gente, né? E a gente faz aquilo que pode. Você tem que se preocupar com aquilo que está na tua mão. Que não está, você não tem jeito de fazer, não é? Mas eu agradeço, porque mesmo em meio a essa dificuldade, com a questão dos pagamentos, vocês optaram por continuar o trabalho que está sendo feito lá. E isso um dia o universo devolverá de alguma forma para vocês. Meu muito obrigado. Viu? E aí, o que você pretende daqui para frente? Eu pretendo... Você está estudando música, estudando, né? Está fazendo licenciatura. Eu pretendo me formar e começar a dar aula como um professor, né? Licenciado. E eu gosto bastante, que nem você citou, né, de dar aula, tudo.
Eu gosto bastante de dar aula para os alunos, né? Não pelo fato do conhecimento em si, mas porque você faz meio que você conversa com eles, além de você ensinar o que você mais ama para eles, né, que é a música, você também conhece eles, você conversa com eles, você tem o diálogo, ali, aquela conversa, né, no meio da aula, tudo, eles vão conversando, e você vê a evolução, né? Então eu pretendo me formar, começar a dar bastante aulas para as pessoas, e eu quero ver elas evoluindo, assim como eu evoluí. Não, assim, um processo de evolução delas, né? Que é assim que a gente tem que falar. Mas eu quero ver elas progredindo ali no piano. Tudo. Eu diria que isso, e aí vai uma dica para você, meu futuro colega, de aprendizagem mútua. A gente aprende um com o outro. Por sinal, você tocou no assunto da música, eu descobri, porque, na minha opinião, professor e médico tem que ter vocação. Não adianta a pessoa, eu querer ser professor, se eu não tiver vocação. Eu posso estudar, e o José tem vocação. Aliás, você tem uma profissional dentro de casa, né? Sim, e ele tem vocação. Porque, assim, eu acompanho ele nas aulas, toda terça-feira, para quem quiser, é só se inscrever na Secretaria de Cultura e aguardar, porque tem um limite de alunos, ele tem 4 alunos hoje, e eu vejo a atenção, o cuidado, sabe, o carinho. E ele tem 3 alunos que são jovens e tem uma aluna que tem 50 e poucos anos. É muito legal, sabe? E a gente que já viveu bastante, a gente é jovem há mais tempo, eu bato o olho nele e falei para ele, ele tem talento para ser professor, porque ele gosta do que ele está fazendo. Lembra do que nós falamos lá em janeiro de 21? Sim. Lembra? Trazê-lo para a escola, tentar incluí-lo, né? De uma outra forma. E, inclusive, a gente vai... teve até a mensagem, conversei com ele, para preparar, ver quais os alunos que poderiam fazer uma apresentação já agora em dezembro. Muito bem. Quanto temos aí, diretor? Mais 6 minutos. 3? 6. Tá. Eu não sei vocês dois, mas eu gostei demais. Você aí que tá ouvindo. Foi bem diferente, né? Eu fiquei aqui mais na... Eu tô aqui numa mistura de meio... Me sentindo meio paizão dele também, meio de fã dele também. Enfim. Mas, sobretudo, de uma alegria imensa de vê-lo voar tão lindamente como você está. Confesso que no dia que ele vi lá no Mignon, falei, rapaz, eu fiz até uma postagem disso. Não que eu não esperasse, porque eu sabia que você é capaz de coisas maiores do que isso. Estar lá é circunstancial, por conta de todo o histórico, de toda a sua vida, né? Mas vê-lo voando, militando a favor da arte, e como a arte te salvou, cara. Né? Você tem um exemplo vivo que a gente pode dizer a respeito disso, que é um slogan que apareceu, né? Casualmente na Secretaria da Cultura, e nós adotamos, e aqui a gente dá o crédito. A arte salva é um pensamento que eu colhi de um vídeo do Oswaldo Montenegro. Ele fala assim, ó, cante, canta, pinta, toca, a arte salva. Né? E é isso. Né? E vê-lo desbravando essas montanhas da vida, cara, vendo o seu carinho, vê-lo como se evoluiu como ser humano. Como músico dispensa comentários, né? Mas vê-lo tão bem articulado. Nem parece aquele passarinho acuado que eu vi pela primeira vez, entendeu? As apresentações dele, quem acompanha ele há muito tempo e vê ele hoje, ou quem viu um tempo atrás e vê ele hoje ele conversa com o público, ele fez uma apresentação no SESI de Você imaginava que isso um dia pudesse acontecer? Assim,
Dadas as circunstâncias, claro que há toda a expectativa, a esperança. Eu converso muito com ele, porque eu brinco com ele assim, que eu não sou mais pai dele, né? Porque agora ele tem 22 anos, então eu me considero um amigão dele. Pai já foi. Hoje a gente só orienta. A gente, às vezes, a gente se considera, às vezes, amigo. Mas será que os filhos consideram a gente amigo? Eu acho que ele Ou eles consideram a gente pai? De vez em quando ele O Carlão é o quê? Seu amigo ou seu pai? É chato. Ele fala que eu sou chato. É os dois. Na verdade, eu costumo conversar com ele que ele tem o mais difícil. Ele tem o talento. Isso é o mais difícil. O que ele faz é uma coisa divina. Isso é um dom. Ele tem que todo dia agradecer. Ele tem que aperfeiçoar. E eu dou exemplo para ele, um jogador de futebol. Então você pega os maiores gênios que tem no futebol, a gente que acompanha, que gosta de futebol, todos precisam treinar para aperfeiçoar. Estava comentando aqui. O Messi, ele precisa treinar. No podcast anterior. Sim. O Messi, o Neymar. Por que o Neymar não está conseguindo mais jogar? Porque o Neymar, ele decidiu não mais ser um atleta profissional. Então ele tem um talento. Aí a gente pode usar o exemplo de um cara que por anos dividiu prêmios com o Messi, que é o Cristiano Ronaldo. Sim, a diferença. Messi, ele tem um talento natural. Foi dado. Né? Coisa de Deus. O Ronaldo não. Só que o Ronaldo é esforçado. Atleta, treino. Muito. Lembra aquele vídeo do que eu comentei no outro podcast, do Danilo Gentili perguntando para o Éder Juff, o que você tinha mais? Era isso, era aquilo, tal? Por que você era melhor? E o Éder Juff já fragilizado pelas doenças, né? Eu era melhor porque eu treinava mais. Então eu falo. Porque a vida é treino, né, cara? Eu falo para ele. Quanto mais ele tem o dom, quanto mais ele se dedicar, mais ele treinar, mais ele vai evoluir. Quanto mais ele estudar, mais ele vai aprender. Aprender com evolução é perfeição. Então, e ele tem tudo na mão. Entendeu? Eu vejo o esforço dele, vejo a dedicação dele. Precisa melhorar? Claro que precisa melhorar, mas eu também preciso, você precisa, todo mundo precisa melhorar. Então eu converso bastante com ele sobre isso. Mas assim, até hoje, o que eu fico mais impressionado é com as coisas que ele faz, com as músicas que ele tira. Ele estava... eu queria até pedir desculpa para o público. Infelizmente, o José teve um problema. Sexta-feira passada, ele tinha uma apresentação no SESI. E, inclusive, tinha cerca de 250 pessoas iam ver. O José ia fazer a apresentação, ia fazer a abertura do YouTube Cover. YouTube Cover não, desculpa. YouTube Cronos. E ele acabou não podendo. Mas era um cover também. Era um cover maravilhoso. Ele, inclusive, não pôde ir. Eu queria pedir desculpa a todo mundo, mas não faltará a oportunidade para ele apresentar, porque ele ia fazer uma coisa muito legal, que era o rock no piano. Que legal. Inclusive, eu até, se você permitir, para ele fechar, ele vai fazer o que ele quiser. Tocar um heavy metal no piano, que é uma coisa maravilhosa. Carlão, obrigado por sua amizade. Obrigado pelo ser humano que você é. Eu que agradeço. Viu? Transmita também um abraço, meu beijo para Kevin, para todos lá. E você, meu filho, continue voando. Busque melhorar sempre, mas conviva pacientemente e pacificamente com a imperfeição. Ela é muito importante para nos melhorar enquanto seres humanos. Obrigado pelo privilégio de ter você na minha vida. Diga o que você quiser para encerrar, toque aí o que você quiser. Eu vou finalizar com o Odeon. Verdade, que a gente Odeon, isso. Antes aí, para você de perto, para você de longe, meu beijo carinhoso, sempre agradecendo também ao nosso diretor, seu Guilherme Graff, a quem eu amo profundamente, porque também é meu filho. Obrigado. Uf.